Sejam bem-vindos à nossa live Mensagem de Amor. E hoje a gente vai falar sobre como a gente pode lidar melhor com as dores da vida. E será que a gente tem medo da dor? Será que a gente sabe transformar as nossas dores? Como a gente pode fazer para lidar melhor com as nossas dores e não transformá-las em sofrimentos? Como a gente pode acolher as adversidades da vida e nos tornarmos maiores a partir do momento que a gente passa por essas adversidades? Bom, eu quero que essa mensagem hoje seja para cada um de vocês. Eu penso com muito carinho, e não só com muito carinho, eu acho que a gente tem que pedir sempre a intuição divina, do Divino Espírito Santo, dos mentores espirituais, especialmente do Mestre Micael, para ver qual a mensagem que o coração de cada um vai se sentir tocado nesse dia. E eu falo, olha, que a gente simplesmente possa ser um canal, né, um porta-voz para que essa mensagem, às vezes, que anjos, né, ou guias de espiritualidade queira falar com você, chegue até você hoje. Então essa mensagem não é para o vizinho, não é para alguém que a gente conhece, é exatamente para você que está vendo essa live. E eu vim falar hoje sobre a questão da dor. Por quê, gente? Porque tem muita gente que vive com medo da dor. Sempre querendo prazer na vida dele, sabe? Sentindo que como se a gente tivesse o tempo todo que está fugindo, correndo da dor, correndo das dificuldades. Pessoas que gostam assim, não, eu gosto de ficar na minha vida sentindo aquele gostosinho, acha que felicidade, confunde felicidade, né, com ausência de dor ou dificuldade. E não é, né, a felicidade, toda a felicidade para ser completa, todas as coisas mais felizes e de maior sucesso na nossa vida, envolve sim passar e superar momentos de dificuldade, de desafios e de dores, dores emocionais, dores psíquicas, dores físicas, enfim, nós precisamos vencer várias dores para chegar a um estado, né, de felicidade, ao estado de sucesso, como a gente precisa vencer muitas vezes a nós mesmos. Quantas e quantas vezes a gente tem que vencer a nós mesmos para conseguirmos conquistar os nossos sonhos? Vencer os nossos medos, vencer os nossos traumas. E isso é para a vida, né? Então, assim, pensa agora, as coisas mais felizes que você tem hoje na sua vida, as suas conquistas que te trazem maior felicidade, foram conquistas que veio facinho. Você tava lá no gostosinho, assim, num ofurô, né? Um ofurô, assim, quentinho, tomando um suquinho de uva, comendo, assim, uns moranguinhos. Aí chegou, assim, a conquista pra você? Foi assim que aconteceu as conquistas da sua vida? Eu acho que não, né? Porque pra começar, gente, pra nascer já dói. Ou seja, dói pra mãe, dói pro filho. Nascer dói. Nascer é um desafio. Então a gente já começa a vida terrena vencendo o desafio. Primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa vida terrena é vencer o desafio. Olha, aquela hora do nascimento é uma hora tensa para a encarnação, né? Porque a gente tem que ali respirar, dar os sinais de vida, vir sentir o peso da materialidade, da dimensão que é a dimensão física. Então, para nascer dói. Às vezes a gente nos formar, para você se formar no curso que você se formou, teve momentos em que você teve que ficar à noite acordado, entregar trabalhos, se esforçar para dar conta de estar ali naquela aula, abrir mão de coisas, pessoas indo passear, fazendo coisinhas gostosinhas, né? E você fala, não, eu vou sentar aqui o meu bumbum na cadeira e vou estudar. Então, assim, para conquistar um diploma, seja em qualquer curso, a gente tem as nossas dificuldades. Para a gente ter um relacionamento, os relacionamentos que você tem na sua vida hoje, que são relacionamentos às vezes duradouros, de anos, seja com familiares, seja com grandes amigos, seja com um companheiro ou uma companheira, né, marido ou esposa, precisou sim de vencer muitos desafios para vocês terem essa conquista de ter essa relação. Ou você fala assim, não, eu tô casado há 20 anos e foi 20 anos mamão com açúcar. Não teve nenhum punhadinho de sal nesses 20 anos. 20 anos de mamãozinho amassadinho com açúcar, super tranquila essa relação de 20 anos. Se alguém falar isso aí nos comentários, você lê, Luísa? Você lê porque a gente vai atrás dessa pessoa correndo para ela falar com a gente como que foi que ela conseguiu. Porque não acontece, né? Qualquer relacionamento tem o sal que a gente come ali com a pessoa, né? O sal, né? Sal de dificuldades que a gente vence juntos, às vezes dificuldades de se expressar, de diálogo, dificuldades financeiras que passam juntos.
enfim, inúmeras, né? E isso que torna esse relacionamento valioso, né? Falar assim, às vezes na hora que você tá cansado da pessoa, a pessoa tá te irritando, a pessoa tá te testando, aí você fala assim, vou largar dessa pessoa. Você fala, não, mas a gente já passou tanta coisa junto, a gente já venceu tantas coisas que mais essa incômodo meu é muito pequeno diante de tudo que eu já venci com essa pessoa. Então eu vou vencer esse incômodo também. Não é até uma motivação pra gente continuar? A Michela falou que tema necessário, aceita a dor que dói menos. Aceita a dor que dói menos. Esse é o tema, Michela. Aceita a dor que dói menos. Exatamente. Você conseguiu traduzir, vai ser o tema que a gente vai escrever na nossa live. Então a gente vai pensando em todas as conquistas da nossa vida e elas sim têm todos esses momentos de dores, momentos de dificuldades. E a gente saber lidar com isso, gente, é fundamental para decidir qual pessoa que nós vamos ser, para decidir qual estado emocional que vai nos guiar. Porque a gente pode pegar uma dor e transformar ela em um sofrimento, né? Ou seja, numa tempestade, numa coisa que vai arrasar com os nossos recursos emocionais interiores. Ou a gente pode pegar essa dor e fazer dela um degrau que vai fazer você subir. Vai fazer você ver a vista mais do alto. Você pode fazer dessa dor um motivo de força e fortalecimento interior. Com essa dor, você pode desenvolver mais recursos emocionais, porque a dor, ela vem justamente pra gente ter um sentimento, gente, que é muito legal. Vou contar pra vocês qual é. Escuta qual é. O sentimento de superação. Superação só vem quando a gente aceita, olha cara a cara pra nossa dor, pro nosso desafio e a gente decide superá-la. E aí a gente consegue superar essa dor, porque superação vem disso, né? Você supera aquilo porque você desenvolve potencialidades interiores. Você desenvolve potencialidades emocionais, mentais, recursos mentais. As pessoas que passam por momentos de dor, elas são mais resilientes, elas são mais inteligentes emocionalmente, elas são mais fáceis, né? Elas têm maior facilidade de conviver com o outro. Elas têm mais empatia com a dor alheia, porque elas sabem que dificuldade é difícil, né? Agora, aquelas pessoas que ficam a vida inteira fugindo da dor, elas o tempo todo não se responsabilizam pela vida delas. Elas fogem de situação de conflito, então elas não criam vínculos, não criam laços. Os relacionamentos das pessoas que fogem da dor e que não aceitam a dor são relacionamentos normalmente superficiais. São relacionamentos que quando chega em algum momento em que ela vai se deparar com um desafio, uma dificuldade, que vai precisar daquela DR, ele vai sair correndo, porque a pessoa tem gente que é um maratonista da fuga da dor, o tempo todo fugindo. Então ele vive a vida muito só pelos prazeres, perde muito o sentido, porque o sentido vem muito quando a gente supera as coisas, né? Quando a gente tem sentido na nossa vida, não importa se tá fácil ou tá difícil, você faz por um propósito. Normalmente quem tá fugindo da dor, ela não sabe ainda qual é o propósito da vida dela. Então a gente tem que parar de maratonar fugas de dores e ficar correndo atrás só de prazeres efêmeros, prazeres imediatos e entender melhor com mais profundidade a dor, o desafio, para que ela inclusive não vire sofrimento. Porque o sofrimento é quando a gente desenvolve essa dor e quando a gente fica investindo nela e não aceitando ela e brigando com ela. Aí sim a gente cria uma janela de sofrimento mental e emocional dentro de nós. A Marina Simões comentou, famosa limonada com os limões que a vida dá. Vamos fazer a limonada. Vida deu limão, não é pra ficar chorando em frente ao limão não, gente. Não é pra ficar tacando o limão na parede. Vamos abrir aí, fazer uma limonada, um mousse de limão maravilhoso. Põe um leite condensado ali no meio, vira um sucesso, gente. E a Ana Paula, dores são aprendizados necessários para o nosso crescimento. Exatamente. E eu tenho uma história para contar para vocês, uma história muito bonita, que eu adoro histórias, então preste atenção na história que eu vou contar agora, muito linda, que é uma história uma história de sabedoria, né, oriental popular, que diz assim, né, um mestre olhou um rapaz muito triste, muito cabisbaixo, que estava sentado no meio da estrada, e ofereceu um copo de água para esse rapaz. Mas junto do copo de água, ele colocou um punhado de sal na mão dele. E falou assim, entorne esse sal dentro do copo e misture.
Aí ele entornou o sal, misturou. Falou, agora tome um gole desse copo de água com sal. Aí ele foi tomar e cuspiu a água, né? Falou assim, nossa, tá horrível o gosto. Ele falou assim, você sentiu o gosto do sal? Aí ele falou assim, senti. Tá muito forte, eu não consigo tomar essa água. Aí ele falou, então está bem, venha comigo. E foi até um lago, perto dessa estrada. Pegou o mesmo punhado de sal, jogou na mão desse rapaz e falou, jogue esse sal na água desse lago. Aí o rapaz jogou, misture com sua mão. Ele misturou. Aí ele pegou o copo, um copo vazio e falou, agora tome a água desse lago. Aí ele tomou, fez uma cara boa, né? Falou assim, você sente o gosto de sal nessa água? Ele falou, não, não sinto, a água está doce. Aí ele falou assim, isso é também com a vida. Às vezes as dificuldades e as dores vão existir, que é este sal. E você às vezes não vai conseguir mudar isso. Né? Muitas vezes não conseguimos mudar as dores e as dificuldades em que nós estamos. Elas são salgadas, é como sal. Você não consegue mudar o sabor dele. Mas você pode deixar de ser um copo e tornar-se um lago, aumentando o sentido da sua vida. E é isso que a gente pode fazer. Nós podemos nos tornar maiores diante da dor. Porque se a gente coloca sentido na nossa vida, e sentido até no próprio momento que a gente está vivendo de dor, de desafio, de dificuldades, nós alargamos esse momento, nós alargamos o nosso entendimento. E aí a gente para de sentir o amargo do sal da dor e começa a sentir a doçura daquele momento, que há nesse momento também. Então nós, às vezes, não podemos mudar as dores que vão nos acontecer, o sal que vai chegar na nossa vida. Mas nós podemos mudar a nós mesmos, sendo maiores. A gente precisa deixar de ser copo diante da vida e passar a ser um lago. Entenderam? Então a gente precisa passar a ser um lago, gente. Ou seja, alargar o sentido da vida. Quando nossa vida tem sentido, as dificuldades têm outro significado. A gente aprende a ressignificar a nossa vida, ressignificar as dificuldades, ressignificar a dor. E aí a gente vai ressignificando a ponto de a gente não sentir mais o amargo desse sal da dor. Porque a gente está ali com uma vida com sentido. Então alargue a sua consciência, é o propósito da própria Dedico, né? A gente aqui na Dedico fala o despertar da consciência, a expansão da nossa consciência, é justamente isso, porque quanto maior a nossa consciência do momento que a gente vive, quanto maior a nossa consciência de quem nós somos, de qual é o propósito para a nossa vida, mais a gente encontra felicidade e menos as dores do mundo nos incomodam. Porque elas estão diluídas no tamanho, na vastidão desse sentido. Agora, se sua vida tem um sentido pequeno, se sua vida é só uma coisinha, acontece qualquer coisa na sua vida, esbarra nas laterais e faz a sua estrutura tremer. Então a gente tem que reforçar a nossa estrutura, a estrutura da nossa fé, a nossa entrega a Deus, o sentido que a gente tem nos nossos dias, para que os ventos cheguem e a gente não balance a cada rajada de vento que nos aconteça. Ana Paula falou, com certeza, história que choca positivamente. Sim. Luciane falou, história maravilhosa. Obrigada, O Júnior Luciane. falou que ótima história. E antes, o Júnior tinha perguntado se dor física também. Dor física também. Toda dor física, né, é um desafio para a nossa vida, que a gente tem que pensar assim, que faz parte do nosso crescimento. E quando a gente começa a ver o sentido de tudo, quando a gente começa a ver o aprendizado por trás daquela dor física, a mensagem que aquela dor física quer nos passar, a gente aprendendo essa mensagem, a gente às vezes consegue superar esse momento de dor física. Ou mais ainda, se a gente aceita essa dor física, a gente pode, inclusive, não se tensionar tanto quando ela acontece. E aí a gente aceitando ela, às vezes ela dói até menos. Porque quando tem a dor, a gente ainda fica chateado porque tá doendo. A gente fica irritado porque tá doendo o nosso corpo. A gente fica triste porque tá doendo. Além da dor física, a gente vai criar uma dor emocional. Se a gente tiver uma dor física e a gente aceitar essa dor, e a gente acolher essa dor com amor e transformar essa dor em um aprendizado, a gente não vai ter a ansiedade dessa dor. E a gente vai, na hora, sentir só a dor física, não vai sentir junto com a dor física a dor emocional, que às vezes é muito maior do que a nossa dor física. A Michelle falou, sempre que eu saio de uma crise de depressão, me sinto mais forte e a depressão não se torna tão constante. É uma dor grande, mas no fundo do poço existe uma mola. Sim, existe uma mola, isso mesmo, Michelle.
E a Marina falou. Tem a ver com a forma que a gente conta a história pra gente também, não é? Percebo que da forma como me conto o que está acontecendo pode mudar totalmente minhas reações às situações. Sim, a forma que você conta a história pra você, Marina, é a forma que você percebe, é isso, você mudar o entendimento da sua dor, né? Você mudar o sentido da sua vida. Quem dá sentido pra nossa vida somos nós, através das histórias que a gente conta pra gente. Se a gente conta as histórias com sentido de maior gratidão, de maior aceitação, sabe? De maior entrega a Deus, a nossa vida vai ter um sentido. Se a gente conta a história com vitimismo, achando que nós somos o centro do mundo, achando que tudo acontece é pra chatear a gente, né? A pessoa tá no engarrafamento e fala, aquele caminhão que tombou ali na frente, que tá fazendo esse engarrafamento, ele fez isso só pra irritar eu, a minha pessoa. A pessoa acha que ela é o centro do universo. Ela vai sentir de uma outra forma, o peso vai ser bem maior. E, Michele, é isso mesmo, toda vez que a gente às vezes sai de uma situação de dificuldade, de dor, de depressão, nós saímos mais sábios, porque a gente conseguiu vencer. E aí você fala assim, a gente podia ser sábio num nível que a gente não volte a ter uma recaída. Às vezes não, às vezes a gente vai ter que ainda aprender muitas lições, mas cada vez que a gente tiver uma recaída, a gente vai trazer a sabedoria daquela outra superação com a gente. Então a gente vai estar melhor perante isso, sabe? Então acho que a gente sempre, a cada desafio, a gente tem um aprendizado. E aí você fala assim, mas podia aprender de outra forma, né? Assim, né? Alguém dá um papelzinho pra gente lê, aprende, não precisa de passar pela dor. Mas às vezes tem coisas que só vivendo na nossa carne, na nossa experiência, a gente consegue fazer disso uma sabedoria. Senão fica só a teoria, sabe? Então às vezes a gente é testado. Eu falo assim, nos dias que eu sou muito testada na minha paciência, eu falo, deixa eu lembrar, Deus, a hora que eu pedi pra aprender tanta paciência assim, porque se tá me exigindo tanta situação de paciência, é porque tá querendo justamente ver, primeiro, será que eu realmente sou uma pessoa paciente? E segundo, eu posso ser muito mais, cada vez mais, né? Às vezes quando você acha que você tá brilhando numa virtude, né? Que a gente tem que comemorar as nossas pequenas vitórias, é importante. Falar, nossa, eu dei conta, agora essa semana eu fui mais disciplinada, ou essa semana eu fui mais paciente, mais gentil. Aí vem uma situação que você fala, nossa, que ótimo, já fui mais, já dei uns 5 passos, mas agora eu percebi que faltam uns 1000. Mas tudo bem, já dei 5. Então eu acho que a gente tem que saber que sempre tem como a gente melhorar. E eu acho que a vida, o mestre Michael escreveu um texto que ele fala uma coisa muito bonita, que as adversidades, elas só estão na nossa vida, têm a permissão de acontecer com a gente, porque há um propósito nelas de aprendizado. E que a gente deve encarar tudo, acolher e entender a vida, entendendo que toda adversidade que vem é sempre uma porta para o despertar da consciência existir. Sempre uma oportunidade de aprendizados. E é esse entendimento que são as histórias que a gente conta pra gente. Então a gente tem que começar a aprender a contar histórias menos cheias de violino, sabe? A gente às vezes, menos melancólicas, né? E com maior gratidão. A gratidão, ela tá na base de várias pesquisas hoje em dia, mostram que o sucesso e o sentimento de felicidade, ele não está tão ligado às realizações físicas das pessoas. Que às vezes a pessoa acha assim, não, depois que eu comprar aquele carro, eu vou me sentir bem sucedida. Eu vou me sentir feliz. Depois que eu comprar aquela casa, eu vou me sentir feliz. Depois que eu casar, eu vou me sentir feliz. Depois que eu tiver um filho, eu vou me sentir feliz. A gente sempre acha que o sucesso e a felicidade é uma consequência de uma conquista. E pesquisas mostram o contrário, que na verdade, as pessoas que se sentem bem-sucedidas e mais felizes, elas são mais propícias a conquistarem as coisas, porque elas já se sentiam felizes antes. Porque a base do sucesso e da felicidade não é a conquista, ele não é uma consequência de uma conquista exterior. A base do sucesso e da felicidade é a nossa capacidade de sermos gratos. Então, pessoas que percebem suas próprias vidas com maior gratidão, as conquistas que elas já têm e se sentem vencedores, felizes, bem-sucedidos, elas têm maior probabilidade de ter sucesso em seus empreendimentos físicos também. Elas são melhores funcionários, elas são melhores empreendedores, melhores pessoas para se conviver, né? Porque a gente conviver com uma pessoa que sente a gratidão é como você conviver com uma folha verde, né? Vistosa. E uma pessoa que reclama o tempo todo é como a gente conviver com uma folha seca. Então a gente tem que decidir, gente, eu quero ser para o outro uma folha seca ou uma folha verde?
Júlia falou, gratidão, pura verdade. Mestre Micael, o verdadeiro mestre do despertar. Verdade, eu concordo, meu mestre. E a Marina, a dor como libertação e não como uma amarra. Sim, a dor como libertação e não como uma amarra. A gente tem que ressignificar as nossas dores, sabe? Principalmente no momento que a gente está passando agora, de dificuldades, de muitas dificuldades, sabe? De perdas. A gente, para suportar isso e não perder a cabeça, né? Não ter um colapso de saúde mental, a gente tem que ressignificar essa experiência que a gente está tendo. Sabe? A pandemia é muito difícil, com certeza. Isso não é tirar a gravidade nem a dificuldade, não. Mas é transformar ela em um momento de aprendizado, em um momento de despertar, em um momento de libertação. Ao invés de ser um momento que a gente se sinta amarrado, ou um momento que a gente se sinta tolhido, sabe? A gente tem que... E isso quem vai decidir somos nós. Nós que vamos decidir. E isso, gente, faz toda a diferença, porque a gente começa a viver com mais leveza. E a gente também para, a gente tem uma mania, e eu tinha muito quando mais nova, ainda tenho, porque eu tenho uma tendência a ser um pouco perfeccionista, quem convive comigo sabe. Mas eu tinha uma tendência muito grande sabe essas pessoas mais novas que veem filme de romance ou veem propaganda, sabe, de margarina ou propaganda de perfume, de coisa, e que tá tudo lindo, tá todo mundo sorrindo o tempo todo, que o moço quando vai falar com a moça lá no filme de comédia romântica tem uma música atrás, tem os passarinhos voando, tem uma revoada de borboleta. A gente tem uma mania às vezes de idealizar muito as situações. Então a gente idealiza, a gente fica idealizando o que é ser feliz, idealizando o que é ter um bom relacionamento, idealizando o que é ter um bom emprego. Você entra para a faculdade de um assunto que você ama, que você se interessa, ou você faz um curso de algo que você queria há muito tempo, e aí você consegue se inscrever para esse curso. A gente idealiza que vai ser só coisas legais, que vai ter só coisa que a gente ama naquela faculdade, porque é um assunto que a gente ama. Aí você vai ter uma primeira matéria com um professor difícil, uma professora complicada, a matéria é maçante, não tem nada a ver com o que você escolheu, né? Porque a pessoa escolhe lá fazer engenharia, ela vai ter sociologia, ela vai ter várias coisas, que no fundo é lógico que tem a ver, gente, mas quem é o estudante não acha que tá ali, né? Não tem a ver, assim, com a prática dele, né? Aí você vai lá e começa a descobrir que não foi o que você idealizou, que aquela faculdade que você idealizou, ela tem 1000 coisas que são difíceis, 1000 matérias que você não tem vontade de fazer e que você vai ter que fazer se você quiser formar. Então é isso, é a gente às vezes idealizar demais, aí quando chega a realidade, às vezes a gente tem dificuldade de aceitar e a gente sente um sentimento, que eu não sei se vocês reconhecem, que é de frustração. A gente frustra, a gente fala, meu Deus, mas eu esperei tanto para essa faculdade, para esse curso, estou tendo que fazer isso. Mas é importante a gente saber que nem todas as matérias da faculdade a gente vai gostar, que nem todos os dias da pessoa que você está apaixonada vão ser sempre como o primeiro dia da lua de mel, você não vai estar sempre achando essa pessoa melhor, a coisa mais fantástica do mundo. Tem dia que você vai ficar irritado porque jogou a toalha no chão, tem dia que você vai ficar irritado porque não lavou a vasilha. Então às vezes a gente idealiza situações, a gente idealiza pessoas, a gente idealiza nossos pais. Né? Todo mundo tem um pai e uma mãe mental, né? Que a gente idealizou. Então todos nós temos uma referência interna do que seria um bom pai e do que seria uma boa mãe. E toda vez que a sua mãe não se encaixa na referência que você criou para você, que você tem, através que você foi absorvendo na cultura sua, nos filmes, em tudo, do que é uma boa mãe, nas suas também ansiedades interiores, toda vez que sua mãe não se encaixa, você se frustra com ela. Você fala assim, mas a mãe deveria ser assim. O pai deveria ser assim. Né? Então, você às vezes não tem um pai presente, mas você tem um ideal de pai presente. Aí você começa a sofrer uma frustração e uma decepção com seu pai, porque ele não está sendo um bom pai. Porque o bom pai é aquele que vai corresponder ao ideal que você criou. E isso, gente, faz com que a gente o tempo todo vá se frustrando com as pessoas, com os acontecimentos, por se idealizar demais. Isso é querer controlar, querer que tudo seja da nossa forma. Quando a gente começa a entregar mais nossa vida a Deus, quando a gente começa a decidir um caminho de autoconhecimento, que a gente propõe aqui na Dedico,
um caminho de aceitação, de amor em relação ao outro também, a gente começa a viver mais, em vez do ideal, a gente começa a gostar mais da vida do jeito que ela é. Acolhendo as dificuldades, vendo que na hora lá do beijo não vai ter a música tocando, mas vai estar bom de todo jeito na hora que você encontrar a pessoa da sua vida, tá tudo certo. Não vai ter o passarinho voando, mas tá tudo bem também, né? Na hora que a sua mãe fizer uma coisa, não fique comparando com a mãe ideal, sabe? Fala assim, gente, essa é a mãe que eu tenho. É a mãe real, é um espírito e é o que esse espírito dá conta de ser. Ela não tem uma forma de mãe, ela antes de ser mãe é uma pessoa. E a gente saber aceitar essa pessoa com os limites dela, entendendo que aquilo é o melhor que ela dá conta de te oferecer, alivia muito o relacionamento. E tendo gratidão, sabe? Eu tenho que ter gratidão por aquilo que ela consegue oferecer pra mim. Por aquilo que meu pai consegue ser pra mim. Ah, mas eu gostaria que ele fosse isso, isso e isso. Gente, imagina a gente também, o tanto que as outras pessoas gostariam que a gente fosse e a gente não dá conta de corresponder à expectativa de todo mundo. Então, eu acho que uma coisa que ajuda muito a gente a lidar melhor com essa dor da frustração, essa dor da idealização frustrada, é a gente aceitar a realidade e ver beleza nisso. E ter gratidão por essa realidade, sabe? Pode falar. A Bianca falou que live maravilhosa, ensinamentos para uma vida mais real e feliz. Mais real. O Júnior falou amadurecimento, que beleza. Sim, amadurecimento. E a Luciane, a dor é para impulsionar a força que há dentro de nós. Exatamente, às vezes a dor ela chega, a dificuldade ela vem para mostrar que você dá conta, sabe? Que você vai passar por ela e que você tem essa força toda dentro de você. A pessoa que quer o tempo todo se poupar da dor, fugir da dor, aquilo que eu falei no início, né? Os maratonistas da dor, vai acontecendo que eles vão começando a se achar não capazes, porque eles fogem justamente porque eles têm medo. E eles têm medo porque eles têm insegurança, eles acham que eles não vão dar conta de superar uma situação difícil, que eles não vão dar conta de superar uma dor. E é muito importante, às vezes, a gente pegar, passar por essa dor e depois, sabe, você se belisca e fala, não morri, tô vivo. Não, porque tem situações difíceis na vida, tá, gente? Falo pra vocês aqui, eu posso falar para as situações difíceis que eu já passei, e acho que deve existir inúmeras outras diferentes, mas tem situações difíceis. E é legal, sabe, você passar e alguém se beliscar e falar, gente, eu continuei vivo. Não me matou, porque tem situação que alguém te conta que já passou, que você fala assim, nossa, se fosse eu morria. A gente não tem essa mania de falar isso? Nossa, se isso acontecesse comigo, nossa, eu não ia aguentar. E a pessoa vai lá, passa, se belisca, depois fala, continuei vivo, gente, do chão eu não passei, não morri. E isso me fez mais forte, isso me fez mais resiliente, mais sábio, mais maduro, que nem o próprio Júnior falou, é o amadurecimento, né? Então a gente tem que pensar nisso, a gente tem que aceitar mais a nossa vida, do jeito que a nossa vida está, transformar aquilo que a gente não está gostando, sabe? Porque a aceitação não é resignação, no sentido da gente falar, eu vou aceitar tudo e não vou mudar nada, então. Não, a gente tem que aceitar até para mudar. Ou seja, eu quero mudar uma situação na minha vida, mas antes de mudar essa situação, eu tenho que ver que ela está acontecendo. Então isso é aceitação. Mas a gente precisa aceitar as coisas da nossa vida para a gente, inclusive, ver assim, gente, o que eu posso mudar? O que cabe a mim melhorar nessa situação? Eu vou fazer. Agora, aquilo que não nos cabe, não está em nós. Então, eu vou tornar o sentido disso maior, como eu falei na história, para que meu entendimento maior dessa parte que eu não consigo mudar, faça ela não ser tão dolorosa ou tão salgada na minha vida. Eu tenho que parar de ser um copo e começar a ser um lago, diante das adversidades que eu não posso mudar. Tem aquela oração da sabedoria, né? Senhor, né? A gente tem que saber ter coragem para mudar aquilo que precisa, aceitação para aquilo que a gente não pode mudar e discernimento para distinguir uma coisa da outra, né? Para discernir uma coisa da outra. A Asca falou esses ensinamentos maravilhosos como lidar com a dor. Sim. E a Thaís, aceitar e amar o agora e construir o futuro. Exatamente, Thaís. Que bom que você tá na minha live. Pascoinha também. Isso mesmo. A gente tem que aceitar e falar, gente, eu tenho que parar de ser um copo. Eu tenho que começar a ser um lago. Eu tenho que aumentar o meu entendimento, porque aí o sal não vai ficar tão salgado. A dor não vai ficar tão doída. Quando a gente entende as coisas numa perspectiva maior, numa perspectiva de vida, sabe? De existência, na perspectiva divina.
né? Então a gente tem que falar, a gente tem que começar a gostar da minha vida, sabe? Do jeito que ela tá hoje. E gostar da nossa vida do jeito que tá hoje não quer dizer que ela é perfeita, porque a gente tem uma mania também de achar que a gente só pode gostar quando tiver tudo perfeito. Não, a gente tem que gostar do processo também, sabe? Porque, gente, perfeito nós somos em essência, mas perfeição é Deus, né? Então a gente tem que pensar assim, eu tenho que gostar da minha vida do jeito que ela tá hoje, porque isso vai me dar forças, alegria, motivação para eu mudar aquilo que eu preciso. Sim, precisamos melhorar coisas interiores, precisamos. Precisamos melhorar coisas exteriores na nossa vida? Precisamos. Mas a gente precisa muito para fazer tudo isso, aceitar. Porque senão a gente fica negando. Aí não, isso não é um problema, porque a gente tem tanto medo de falar que estamos com problema, que a gente prefere falar que tá tudo bem, mesmo tendo com problemas. Porque a gente acha que ter problemas é admitir um fracasso. É admitir que somos falhos. Nos sentimos inferiores. E não tem nada disso. Problemas todas as pessoas têm. Não tem ninguém que não sentiu dor para nascer. Não existe. Então, assim, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. E assumir que temos problemas é o primeiro movimento para que a gente possa solucionar esse problema. Porque só quando a gente aceita que a gente tem um problema, a gente vai atrás da solução. A gente vai atrás de ajuda. Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Que é um mês que nós estamos lutando a favor da vida, preocupados com a quantidade cada vez crescente de suicídios, né, que o mundo passa. A cada 40 segundos uma pessoa no mundo se mata. Ou seja, nessa live, quantas pessoas já morreram só nesse tempo dessa live? Porque às vezes não assumiram e não aceitaram que estavam com problema, não pediram ajuda, não se movimentaram para solucionar. Por quê? Porque tinham vergonha ou achavam que não podia ter problema, que tinha que estar tudo bem sempre. Tem pais que criam crianças falando que o tempo todo ela tem que estar bem, ela tem que estar sorrindo, ela tem que falar que está tudo bem, senão ela não vai ser amada, não vai ser aceita. E a gente tem que criar crianças reais, falar, olha, mamãe hoje está triste, papai hoje está com dificuldade. Não tem problema ficar triste de vez em quando, não tem problema a gente ter dificuldades, porque é só com a dificuldade que a gente cresce, meu filho. Então a gente precisa ensinar essa geração que está cada vez se matando com mais tenra idade. Tá assustador, né? Infelizmente falar disso, né? Mas o nível de suicídio infantil. Mas a gente tem que ensinar essa geração a lidar com a dor, a lidar com a frustração, a não ficar colocando a dor e a frustração debaixo do tapete, vivendo uma vida superficial, postando foto em redes sociais, falando que tá tudo bem, sabe? É valorizar sim a dificuldade, a dor e falar, isso te faz forte. A dificuldade vai te ensinar superação. É importante passar pela dificuldade, não tem problema. Se você não estiver achando que tá pesado para você, peça ajuda. Peça ajuda, gente, converse com alguém. Peça ajuda, tem vários postos de atendimento, sabe? Mas a gente tem que se movimentar, aceitar a dor, acolher as dificuldades, perceber que são oportunidades de crescimento e de felicidade, que todo mundo que é muito feliz, que você fala assim, essa pessoa admiro muito, lê a biografia dela. Pega alguém que você admira demais. Lê se ela tiver uma biografia, né? Uma pessoa mais conhecida. Lê a biografia dela. Se for uma pessoa que não é conhecida, senta do ladinho dela e pede para ela te contar a vida dela. Você vai ver que vai ter sempre uma vida marcada por muitas dificuldades, por muitas superações. E que foi essa superação que deu a ela um sentimento muito gostoso, que é valor à vida. Maturidade no olhar. E ela começou a valorizar cada coisa da vida dela justamente pelas dificuldades. São pessoas que aprendem a ser gratas. Quando a gente aceita as nossas dificuldades, a gente tem gratidão por cada coisinha que tá sendo boa, que tá dando certo. Porque a gente fala, para com essa bobagem, falar obrigado porque eu tô respirando, muito obrigado porque eu tô caminhando. Acorda um dia e não caminha pra gente ver como que deve ser essa sensação. Então a gente tem que sim agradecer coisas que naturalmente estão dando certo e a gente às vezes nem percebe. Às vezes a gente tem 100 coisas na nossa vida que deu certo, aí 2 naquele dia não deu, a gente acha que o nosso dia foi todo perdido. Isso é porque nos faltou a capacidade de sermos gratos. E gratidão é um hábito, gente, emocional, que é um exercício diário, a gente tem que se habituar a fazer. É igual flexão, é igual abdominal para fortalecer o músculo da barriga. A gente precisa ter gratidão e fazer diariamente esse exercício da gratidão para fortalecer o músculo do coração. A Michelle falou, perfeito, é o que eu digo à minha filha sempre, que a dor faz parte da vida.
Sim, a dor faz parte da vida e não torna a vida ruim. A dor faz parte da vida da mesma forma que você imagina uma comida, alguém te chama para jantar na casa dele, aí a entrada é uma água toda cheia de açúcar, doce até. O jantar é suspiro, com leite condensado em cima, todo doce. E a sobremesa é ambrosia totalmente cheia de açúcar. Não vai ter graça nenhuma esse jantar, vai ser enjoativo. Então a dor, ela justamente faz a gente diferenciar gostos, é o sal, é a comida de sal que coloca ali no meio, é o que faz ter graça, é o que faz ter diversidade na nossa vida. Então isso nos acrescenta, gente. Então vamos fazer as pazes com a dor, com as dificuldades, vamos acolher essas dificuldades e perceber que são momentos que a gente desperta, são momentos que a gente aprende muito e que podemos sim ser bem-sucedidos e felizes e mesmo assim vencendo diariamente a nós mesmos, as nossas dificuldades interiores, as adversidades do nosso cotidiano e que isso em nenhum momento quer dizer sofrimento. Só vai começar a entender isso como sofrimento se a gente entender como sofrimento, se a gente sofrer em cima dessa dor. Então a gente pode encarar essa dor com mais leveza, com sentido, sabe? Coloca essa dificuldade que você está vivendo numa perspectiva do propósito da sua vida. Ela vai estar pequena. Então a gente às vezes tem que parar de ser um copo e começar a ser um lago mais amplo dentro de nós mesmos. Sim. A Michela comentou: por este pensamento temos também que agradecer estar na Terra nessa fase de oportunidades. Sim. Exatamente, porque a gente tem que falar, gente, como eu falei, não é ficar reclamando da pandemia ou da dificuldade, é falar, gente, o que eu posso fazer para entender essa pandemia de forma melhor? O que eu posso fazer para agradecer, né? Tantas coisas que nós podemos agradecer nesse momento de dificuldade. O que eu estou despertando em mim, o que eu estou aprendendo, sabe? Quais são as oportunidades que eu estou abrindo? E se a gente começa a perceber isso e aceitar a dor, a gente começa a abrir a nossa mente para novos caminhos, para novas oportunidades. Se a gente fica só reclamando e olhando para a nossa dor, a gente fica com a cabeça baixa, a gente fica com uma visão obtusa da nossa vida. Então, se a gente quer aumentar a visão da nossa vida, aumentar as possibilidades, os caminhos, a gente precisa lidar com essa dor sem ser uma coisa que a gente estivesse sepultando alguém, sabe? Ser como se a gente tivesse com um sofrimento tão grande. A gente tem que trazer leveza. Por mais que a gente tenha muito respeito pela dor, a gente tem que perceber que essa dor, ela vem sempre para nos ensinar a superação, para nos ensinar a aprendizado, a maturidade, e que a gente pode sim ser feliz lidando com as dores do nosso dia a dia, em vez de colocá-las debaixo do tapete. Peça ajuda sempre que precisar. Isso não é vergonha, isso mostra grandeza. A Márcia comentou: que ambiente lindo. Obrigada, Márcia. Simões: agradecer muito. Quando a dor nos limita em alguma situação, cada instante da vida se torna valioso. Gratidão. Gratidão. Que vocês possam sair dessa live com muita gratidão no coração, percebendo as riquezas espirituais que tem em cada segundo da sua vida, as oportunidades que vocês têm todos os dias, as riquezas espirituais que tem aí dentro do coração de vocês, e que a gente possa aceitar cada vez mais aquilo que está nos doendo, nos limitando, para que a gente possa fazer disso, fazer de uma barreira, de um limite, uma ponte, um caminho, para a gente descobrir novos horizontes dentro da gente e fora de nós mesmos também. Que a gente peça ajuda quando a gente precisar e que a gente valorize cada desafio vencido, porque isso nos tornou mais sábio e nos fez estar onde a gente está hoje, com muita gratidão, viu? Muita gratidão a vocês, que vocês tenham uma semana repleta de alegria. Se você gostou desse momento, dessa mensagem de amor, ou se você pensou em alguém que pode se beneficiar ou se sentir bem, com o coração mais feliz depois dessa mensagem de amor, clica nessa setinha, nesse aviãozinho que tem aí embaixo e manda no direct para ela. Vamos espalhar essas mensagens de amor para que o coração das pessoas fique cada vez mais repletos de amor, de alegria, de flores espirituais. E vocês se inscrevam no canal, visitem o nosso canal do YouTube, que tem muitas coisas interessantes lá, tá bom? Tchau, eu vou terminar, gente, com a frase que é a mensagem deste ano, né, de todos os anos, na verdade, né, é a mensagem do Movimento Dedico para os nossos corações, que a gente deve sempre lembrar em cada momento, em cada atitude do nosso dia, que o amor é para agora e o amor é para todos.